Boa noite, pessoal, tudo bom? Gostaria de agradecer a presença de vocês, mais uma vez aqui no evento da nossa equipe da Crânio Maxilo. Agradecer a presença numa véspera de feriado, né? Então não é qualquer um que traz essa quantidade de gente aqui, o Dr. Calado, graças a Deus é um cara, além de um excelente profissional, é um irmão, é um amigo irmão de longa data já, né? E o Calado é da nossa equipe aqui, ele é dentista, é mestre, cirurgião bucomaxilofacial e médico. Inclusive estou comigo na faculdade, meu calouro, né? apesar de bem mais velho que eu, meu calouro. E é um cara assim que a gente se aproximou muito, tem uma amizade muito grande, a gente tem muitos projetos bacanas. A gente gostaria de fazer muito mais, mas ambos trabalham demais e não dá para seguir com muita coisa, né? Mas ele veio hoje nos prestigiar aqui com uma palestra falando de turbinectomia na cirurgia ortognática. É um tema que é muito pouco falado, eu nunca ouvi ninguém falar sobre esse assunto, é um tema muito importante e que acaba passando reto em muitos procedimentos de ortognática, que faz uma diferença enorme, né? Então achei legal essa abordagem dele, né? Aqui o Calado colocou meu nome ali como chefe de equipe, mas é um mero detalhe, né? Aqui nós somos todos companheiros e o Calado aqui, quando acontece alguma coisa comigo aqui, que eu não consigo atender o telefone, ele é o substituto imediato. Tá bom? Então, obrigado, Calado, pela presença, mais uma vez. Obrigado ao pessoal. Então, vamos começar. Obrigado, MG. Obrigado pela oportunidade de fazer parte dessa equipe, com grandes amigos também, equipe formada por profissionais que eu admiro muito e que vem desde a minha formação, né? Não só na Faculdade de Medicina, como também lá no Mário Gatti. E esse assunto da turbinectomia, eu me atentei a ele quando eu vi uma publicação do Borax, que é médico otorrino e bucomaxilo também, e falando que ele não faz turbinectomia de forma alguma, né? Ele evita ao máximo esse procedimento em casos de cirurgia ortognática. Lembrando que nós estamos falando de turbinectomia associada a uma cirurgia de Lefort 1, né? E aí eu falei, mas se ele não tira, e comecei a mudar a minha conduta, porque normalmente em cirurgia de maxila, eu fazia turbinectomia em praticamente 100% dos casos. E passei a não fazer. As cirurgias começaram a ser mais rápidas, a técnica de ampliação da abertura piriforme, regularização do assoalho bucal, isso tornava o procedimento mais rápido e com menores intercorrências. E aí eu fui estudar, né? Na verdade, isso aqui deve ser no futuro uma monografia, porque eu não achei no final das contas uma conduta padrão para todos os pacientes. Então, a turbinectomia na cirurgia ortognática, e quando nós falamos de cirurgia ortognática, é a osteotomia Lefort 1 com ou sem a segmentação. Bom, a turbinectomia parcial inferior, esse nome parcial é muito importante, é um procedimento comumente realizado para tratamento de obstrução nasal secundária à rinite hipertrófica, não a rinite hipertrófica, que eu acho que é um nome patológico, né? Mas a rinite por hipertrofia do corneto e não responsiva ao tratamento clínico. Então, os pacientes podem ter, antes da cirurgia ortognática, já um quadro de obstrução nasal com sinais e sintomas. Alguns desses pacientes com conchas nasais de ossos grandes e mucosas delgadas, ou o contrário, conchas de ossos pequenos e mucosas exuberantes, o que nesse caso, eu creio que seja o mais comum, torna mais fácil a cirurgia, porque você remove apenas o tecido mole e diminui os riscos de complicação. Então, o quadro de rinite, de hipertrofia do corneto nasal inferior, ele é muito comum, né? Eu acredito que na rotina do otorrino seja um dos casos mais prevalentes, né, em que mais se aborda, né, a adectomia, a adenoidectomia e a turbinectomia também. Só que são quadros passíveis de tratamento clínico e, muitas vezes,
também de tratamento cirúrgico pouco invasivo. Eu vou mostrar um vídeo do LG no final, fazendo uma endoscópica nasal, tirando a turbina, e ver que ele é muito menos invasivo do que na ortognática. Só que quando nós estamos numa Lefor 1, a visão que você tem não tem igual, né? A ótica não consegue ver o que nós vemos ali durante a ortognática. Isso facilita muito o procedimento durante o procedimento da ortognática. Então, a anatomia, brevemente falando, nós temos os cornetos nasais, a concha nasal superior, média, inferior, os meatos, né, meato nasal inferior, médio e superior, e a nossa abordagem ela vai se dar muito aqui nessa região, meato nasal inferior. Para que servem as conchas nasais, os cornetos nasais? Como se fosse uma asa de avião. Ele vai direcionar o fluxo e vai permitir um turbilhonamento do ar nessa região. Isso faz uma das consequências desse turbilhonamento. O paciente sente o ar entrando, né? Parece que tem até um reflexo nasopulmonar que facilita essa expansão torácica quando o paciente sente que o ar está entrando. A respiração bucal já não dá essa sensibilidade. Outra função dos cornetos é a umidificação do ar, o aquecimento e também a purificação, limpeza do ar que está entrando antes que ele vá para nasofaringe, orofaringe, laringofaringe e pulmões, né, via aérea inferior. Então aqui nós vemos o palato duro, né, e a íntima relação dele com o corneto nasal inferior. Né. A tuba auditiva está logo aqui atrás, ó. Vocês estão vendo? Então, tuba auditiva logo aqui. Porque, tipo assim, pega o que tem no cadastro, o que está respondendo a ele, o que não está. Por isso que eu falei que o CRM tem que estar bom. E na cirurgia ortognática, como nós não mexemos em palato mole... Está no PowerPoint. Clica com direito aí. O que chega no WhatsApp e o da planilha, mas não é da planilha, do sistema mesmo. Isso. Dessa parte do sistema, que é aquilo lá que eu falei. Então aqui está o osteofaríngeo da tuba auditiva. Então aí ele tem que deixar aquela... Só que existe uma proximidade grande da cauda do corneto nasal inferior com esse ósteo. Então é um ponto anatômico a se tomar cuidado quando for fazer a turbinectomia, porque não adianta você fazer a turbinectomia parcial. Possivelmente você vai ter uma recidiva, né? Isso na cirurgia endoscópica nasal é mais passível de ocorrer quando você deixa essa cauda aqui ainda hipertrófica. Mas a relação principal é quando nós fazemos uma Lefor 1 com intrusão. E aí nós vemos que o palato do paciente vai interferir diretamente no corneto nasal inferior e no meato nasal inferior também. Na parede medial do nariz, nós temos a cartilagem nasal, o vômer e também a lâmina perpendicular do etimoide. Em algum desses pontos pode haver também uma alteração anatômica que provoque o fechamento de desvio de septo e com maior gravidade, obstrução do fluxo aéreo e também fechamento do ósseo maxilar, favorecendo quadros de sinusite. Também é algo que nós podemos atuar durante a cirurgia. E quando nós pensamos que batemos, é muito vascularizado, como a boca, a cavidade nasal também extremamente vascularizada, tanto pela carótida interna como pela externa, pelas artérias oftálmicas, carótida interna, e também pela esfenopalatina, palatina maior, que descendem da carótida externa e da maxilar. Nós vemos aqui que na região anterior da cartilagem nasal, nós temos o Kieselbach, o plexo de Kieselbach, e sangra, né? Então, pensar que quando nós batemos o cinzel aqui, é um momento de maior sangramento mesmo quando nós na parede lateral preservamos até a artéria palatina descendente, né? Que é outro ponto também de preocupação em relação a sangramento. Aqui numa visão axial, a gente vê um pequeno desvio aqui no vômer, né? Isso aqui eu acho que o Luiz Gabriel ele pode explicar melhor que eu, isso não faz parte da nossa rotina, mas como abordar esse desvio, uma cirurgia submucosa, né? E retirar para retificar esse septo e diminuir essa obstrução à passagem de ar. Os cornetos nasais inferiores. Veja que existe uma diferença
na denominação de concha, que é a parte óssea, e de corneto, que é a parte óssea com o tecido mole. A relação com o seio maxilar, nós vamos ter o ósseo maxilar, e só lembrando que aqui também nós temos ducto frontonasal, ducto nasolacrimal, que vai drenar no meato sinusal inferior. Então, são estruturas importantes que estão ali. A partir do momento que você intrui tudo, você pode obstruir algum desses componentes, embora não seja comum de nós vermos isso. Então, aqui um caso típico de um paciente com uma hipertrofia de corneto nasal inferior, médio também. Isso aqui são células de ar, né, Luiz Gabriel? E aqui um paciente com um desvio de septo importante também, que pode prejudicar o fluxo aéreo ou não, né? E a relação do palato com essas estruturas. Você observa um toque muito grande aqui do corneto inferior com a região de palato duro, né? Então não tem passagem ou fluxo de ar na região inferior. Isso aqui é uma paciente que eu operei, um caso bem desafiador, paciente classe 2, com hipoplasia de mandíbula, excesso vertical de maxila, mento também bastante hipodesenvolvido, e ela não tinha dentição posterior. E para piorar, ainda uma perda de espaço protético muito grande na região posterior, que teria que ser aumentado. Então é um movimento atípico. E aí quando eu coloco no Dolphin para verificar a via aérea, eu não tenho costume de pedir tomografia no pós-operatório, né? Eu pedi para essa paciente outra, agora que eu entrei nesse tema, para ver se há alguma alteração dessa via aérea e dos cornetos. Mas é essa paciente, né, classe 2, dentária e facial, com obstrução de via aérea posterior, via aérea em região de orofaringe também, né, outro fator a ser considerado. E aí o movimento dela é esse aqui, uma intrusão bem expressiva da mandíbula, da maxila, e uma rotação em sentido horário, um pitch positivo, e a mandíbula em sentido anti-horário. Então são movimentos divergentes, altamente instáveis, até porque ela não tinha dentição posterior. O guia foi feito também fazendo apoio na mucosa. E aí, no software, eu consigo ver a via aérea dela, mas ele não altera no pré e pós-operatório. Eu vou mostrar alguns trabalhos aqui em que eles usaram o Proplen para avaliar a via aérea também. Então, quanto desse osso é passível de remoção da base nasal quando eu faço a Lefor-1? Para regularizar a abertura piriforme, aumentar essa abertura piriforme e também todo o assoalho. Nós temos uma limitação grande, porque logo você chega no tecido da mucosa do palato. Então, é uma técnica que tem muita limitação fazer apenas essa readaptação do assoalho nasal. Existem na literatura alguns casos relatados de Roche-Schuh shape, osteotomia em forma de ferradura de cavalo, né? Em que nada mais se vocês observarem aqui, do que uma segmentação. Só muda o formato dela. E eles tendem a preservar a artéria descendente palatina descendente. Normalmente maior do que a nossa segmentação vem nessas linhas pontilhadas aqui, e normalmente até entre lateral e canino, né? Aqui não, eles abrem para a região do seio, e aí você pode mudar a técnica, múltiplas variações. Só que nós sabemos que, como a segmentada, tem uma possibilidade maior de intercorrências ao paciente, mas não é nada difícil de se fazer com piezo e proporcionar isso ao paciente. Você fazia uma osteotomia, né, que estende até canino e lateral, você preserva a classe 1. Esse tipo de osteotomia que eu estou vendo, você não vai interferir na oclusão, ela vai ficar restrita àquele ponto. Isso. O objetivo, não. O objetivo dela é fazer uma acomodação do tecido duro. Você intrui a maxila. E essa o arco dentário e deixa mais baixo. Isso, você separa o alvéolo do palato.
Então fica o alvéolo e dentes numa porção, em forma de ferradura, e o palato separado. E aí os trabalhos falam, pô, bacana, funciona. Os desenhos são, né? Isso é outros trabalhos que têm que ser investigados. Deixo até como sugestão aos residentes que estão aí, porque é um assunto bem interessante da gente produzir trabalho científico com isso. E aqui nesses desenhos, nas simulações, o alvéolo dentário e os dentes sobem e o palato fica, né? E aí o paciente fica assim, sentindo aquele estalinho depois, né? Ó, tá mexendo. É igual segmentação, às vezes fica ali meio amolecido. Só que o artigo não considera que a mucosa palatina é mais rígida, né? mais espessa. Então não é assim também que vai ficar o palato e o dente vai subir. Não. Quando subir a mucosa toda, certamente esse fragmento subirá também. Você vai ter um ganho sim, mas não é tanto quanto parece aqui. Ó, o palato vai ficar na posição que estava antes. Se você botar no software, esse palato vai subir um pouco também, mas não tanto se você não tivesse feito a Roche-Schuh. Então, essa paciente, classe 2. Aí no Dolphin, vendo, eu não tenho experiência de ver via aérea no Dolphin adequadamente, talvez. Ou se eu colocar aqui o pré e o pós-operatório, pode ser que eu veja mudanças mais significativas. Isso aqui é o pré e pós-operatório, simulação do programa. E dá para observar que não tem alteração nenhuma na via aérea. Tanto em via aérea de região de orofaringe, quanto também nasofaringe. Mesmo após os movimentos realizados pelo software. Ó, numa visão frontal também. Paciente complicada, com odontoma complexo. Esqueci. Odontoma complexo. E implantes feitos anteriormente, preparo ortodôntico muito difícil, às vezes uma paciente até já tem esses implantes, mas para se fazer um protocolo, né, superior e inferior. Mas ela não queria perder os dentes e optou realmente pela ortognática. E aí o resultado pós-operatório, com movimento, abertura do espaço interoclusal aqui para colocação de prótese no futuro, se é que esses implantes poderão ser utilizados, não fui eu que fiz, foi outro profissional. E aí, aparentemente, a via aérea aumentou. Eu acho que pedir tomografia para esses pacientes no pós-operatório vai acabar sendo uma rotina para que a gente possa ter essa ideia, mensurar a quantidade de ganho, não só lateralmente, mas também na região da cavidade nasal, que hoje se torna uma preocupação a todos nós. E aí o resultado final está com 5 meses de pós-operatório e o mais importante, ela relata melhora na respiração. É óbvio que ela foi feita tubinectomia bilateral, parcial bilateral. Todos os casos aqui que eu vou mostrar foram feitos tubinectomia bilateral parcial. Eu só parei de fazer de fato depois que eu vi a postagem do Borax falando sobre isso. Eu falei, alguns casos de extrusão eu não vou fazer mais, mas com intrusão eu continuo fazendo, com muita parcimônia. 5 meses pós-operatório, finalizando a ortodontia para a instalação das próteses posteriores. Esse trabalho aqui é do Posnick, é um autor muito importante na cirurgia bucomaxilofacial e ele é muito relevante em relação à cirurgia ortognática, talvez um dos autores hoje em dia que mais publicam sobre isso. E ele fez um trabalho sobre a correção da obstrução crônica de via aérea nasal em conjunto com a cirurgia ortognática bimaxilar. Tem complicação ou é efetivo? Então, todos os pacientes tinham obstrução nasal crônicas, mais a deformidade dentofacial, e as recomendações para os procedimentos cirúrgicos das vias aéreas nasais foram baseadas na história do paciente, nos achados físicos e na falha em obter alívio substancial com um tratamento clínico adequado. Mais ou menos isso aqui, um desvio de septo nasal, com hipertrofia de corneto nasal inferior, e o que ele propôs é isso. Vamos associar a ortognática à reparação de todas
alterações nasais no mesmo procedimento. Foi um estudo de retrospectivo de coorte de 262 pacientes, todos com quadros de obstrução nasal crônica não responsiva a medicações e DDF. Os pacientes todos foram operados por um único cirurgião e uma única instituição de 2004 a 2013, com acompanhamento mínimo de 1 ano, variando de 1 a 10 anos. Todos os pacientes foram submetidos a LEFOR 1, sagital de mandíbula bilateral, mentoplastia, septoplastia com ressecção submucosa e turbinectomia. Então, lembrar que nem todos foi feita a septoplastia, mas turbinectomia sim. Aí não tem os movimentos, intrusão, extrusão, clockwise, horário, anti-horário, a gente não tem esses dados no trabalho. Todos os pacientes que tinham obstrução nasal, foi feito o procedimento associado. Tá? Os resultados avaliados: presença de sinais e sintomas de obstrução crônica após a cirurgia e aparecimento de complicações nasais e sinusais após a cirurgia. Esse era o objetivo do trabalho. As técnicas cirúrgicas para septoplastia, redução dos cornetos inferiores e recontorno do assoalho, bordas e espinha nasal foram realizados em todos os pacientes. A excisão direta da face inferior de cada corneto inferior aumentado foi realizado ao longo de toda a extensão. Então a cauda, que eu falei, tomar cuidado para você não fazer o comecinho ali e esquecer do final do corneto. Posteriormente foi procedida a cauterização da superfície cruenta de cada corneto inferior residual e os retalhos de mucosa nasal foram suturados. É o que a gente faz normalmente. Abre ali o corneto por baixo, a mucosa nasal, quando ela já não está dilacerada, né? Mas se ela estiver íntegra, faz uma incisão reta, acha o corneto, pinça, tira. Eu vi uma vez, eu tenho um caso aqui que eu fiz com o Nelson, e a abordagem é diferente de nós, bucomaxilar, é mais delicado, vai com mais detalhe, né? Então, essa parceria às vezes é muito bem-vinda. Eu aprendi muito nesse procedimento que eu fiz com ele, porque é outra visão, né? E aqui uma coisa que o LG vai entender, porque no SAMU, quando a gente vai desfibrilar um paciente, e ele está com ambu, com oxigênio, alguma coisa, você tira o oxigênio, porque senão pode explodir, né? Carga elétrica e oxigênio não combinam. E quando vai cauterizar, e eu vou lá, vou cauterizando assim, sem me preocupar muito. E o trabalho fala, antes da cauterização, foi confirmada uma fração inspirada de concentração de oxigênio inferior a 30%, então o anestesista foi lá e baixou, e a ausência de escape aéreo do tubo endotraqueal. Então esse escape aéreo, não sei como eles fizeram essa avaliação, se era por borbulhando na boca, alguma coisa assim, ou verificação de vazamento mesmo no equipo do anestesista. Mas é um fator para a gente ficar atento realmente. Você vai com cautela de contudo e o tubo está do lado. Se houver escape, pode haver uma pequena explosão ali e isso causar danos ao paciente. A avaliação das aberturas piriformes em relação lateral à procura de atresias foi feita no transoperatório. As atresias observadas com frequência em pacientes com excesso vertical de maxila e constrição do arco maxilar é o horse face, né? Com a maxila fechada, a abóbada palatina alta e normalmente esse osso mais alto favorecendo o contato da turbina inferior com o palato. E o recontorno da abertura piriforme, assoalho nasal e espinha nasal anterior foi realizado com base na anatomia específica do paciente. O recontorno foi realizado utilizando-se fresas rotativas. Então a gente vê que é um trabalho com muito viés de confusão, porque não tem uma seleção de pacientes e cada paciente foi tratado de acordo com o seu problema específico. O bloqueio anatômico do seio maxilar foi registrado como complicação cirúrgica se a obstrução do ósseo fosse sintomática e necessitasse de intervenção. Se você fizesse a tomografia, ele fazia a tomografia no mês anterior e depois um ano. Se ele fizesse a tomografia depois de um ano e visse ali um desvio de septo, mas isso não causasse problemas ao paciente, ele não considerava como uma complicação. O desvio de septo nasal foi registrado como complicação cirúrgica se resultasse em uma obstrução do fluxo nasal ou obliteração do ósseo do seio maxilar. Bom,
Quais foram as complicações? Obstrução crônica residual das vias aéreas nasais. Em 6 dos 262 pacientes, apenas 2%, os procedimentos intranasais realizados não obtiveram sucesso na realização da obstrução sintomática das vias aéreas nasais. Quer dizer, muito sucesso, né? Todos esses procedimentos adicionais retiraram o paciente daquele quadro de uma obstrução nasal crônica, com as doenças associadas. Em 2 dos 6 pacientes, a resolução das obstruções das vias aéreas nasais e sinusais exigiram a remoção cirúrgica de sinéquias, adesões, né? Você tem a cicatrização e aí adere o corneto ao septo nasal ou à mucosa inferior, e remoção das sinéquias entre o corneto inferior e o septo nasal em momento cirúrgico posterior. Então, 2 de 262 pacientes é muito baixo, né? Ele mostra que o sucesso da terapia associada é muito alto. Nenhum paciente necessitou de tamponamento da cavidade nasal ou transfusão sanguínea por hemorragia intranasal no trans e pós-operatório. Aí um adendo aqui, porque a gente sabe que esses trabalhos, eles normalmente têm um N, esse N grande, né, bem relevante, mas tem um N pequeno e a nossa experiência conta também, né? E quando se faz turbinectomia e você tem um quadro pós-operatório imediato em que o paciente evolui para uma hipertensão após acordar da anestesia geral, sangramento. Eu já passei por um perrengue grande com um quadro desse, uma turbinectomia. Na hora de acordar, a paciente acordou muito agitada e aí começou a sangrar, teve que reentubar UTI, eu sempre peço UTI, eu já sei que os perrengues podem acontecer, e aí teve que ficar entubada mais um dia, controle de sangramento, tampão nasal, depois tirou o tampão, não sangrou, extubada. Mas tem que estar atento a isso, porque a cavidade nasal é muito irrigada, e quando se faz endoscópica nasal, pelo que eu vi no vídeo do Luiz, é uma preocupação máxima, né? Inclusive, nós tivemos também uma paciente lá no Oswaldo Cruz, em São Paulo, que nós fizemos juntos, né? Você fez a endonasal e ela teve que botar o tampão no pós-operatório, porque houve um sangramento, né? Então, apesar do trabalho aqui dizer que não, a nossa experiência mostra que tem que se tomar bastante cuidado, que pode acontecer. Não houve necessidade de tamponamento nasal secundário ou comprometimento das vias aéreas que exigisse reintubação ou traqueostomia. Isso aí, ao contrário do que aconteceu com essa minha paciente, né? Tudo bem que é uma também só, né? Uma vida inteira de ortognática. Em nenhum paciente o septo nasal remanescente após ressecção submucosa foi comprimido pela maxila reposicionada cirurgicamente. Então isso é bom, mas lembrar que tem que dar uma tirada. Você vai reposicionar superiormente, tira o vômer, tira a cartilagem septal anterior, mas tem que deixar um mínimo ali para não desabar também o nariz, né? Em 2 dos 262 pacientes, o reposicionamento da maxila resultou em bloqueio do ósseo maxilar, levando a sinusite maxilar unilateral. Esses pacientes precisaram de a cirurgia nasoendoscópica para a reabertura do ósseo. Então, a conclusão do trabalho é que o manejo da via aérea não precisa ser alterado para procedimentos intranasais simultâneos, tem que ser feito no mesmo momento, em comparação com os dados com procedimentos de Lefort 1 durante a cirurgia ortognática de rotina. Para os pacientes com DDF bimaxilar e obstrução crônica das vias aéreas nasais, os autores recomendam a correção de todos os fatores contributivos para o impedimento do fluxo aéreo normal do nariz. Esse outro trabalho é japonês, né? E no Japão que a gente vê muito relato da osteotomia em forma de ferradura, né? É mais dos países asiáticos. A avaliação do volume dos cornetos inferiores e presença de contato com a sólida cavidade nasal. 168 pacientes, exames de 84 pacientes. Então, ele avaliava lado direito e lado esquerdo. Reparem, esse trabalho aqui, ele não mexe em nenhuma estrutura do nariz, nem septo, nem corneto nasal inferior, e também não faz o recontorno e a readequação da assoalho nasal.
44 desses pacientes tiveram uma intrusão com menor de 2 milímetros, 93 de 2 a 4, moderada intrusão, e 31 maior que 4. E maior que 4 é uma rotina nossa, né? Bastante comum. Todos também fizeram cirurgia sagital bilateral de mandíbula. Alguns desses fizeram giro horário e outros anti-horário. E aí, no final, eles investigaram algumas relações dessa cirurgia. Então, intruiu. Aqui a gente observa, é o mesmo paciente, a intrusão e um corneto nasal no pós-operatório de 1 ano. E o que a gente observa aqui, ó? Tem um íntimo contato do corneto nasal inferior com o palato e uma diminuição desse corneto. Importante até, muito importante, né? Aqui o traçado predictivo do que seria no pré e pós-op, e nós observamos que o pós-operatório mostra mais ou menos o que ele teria de contato com o corneto nasal inferior. E os resultados? Não houve alteração de volume ósseo do corneto inferior. A concha nasal não mudou. Em nenhum trabalho que isso foi investigado. Você pode intruir, a concha vai continuar do mesmo tamanho, seja ela grande ou pequena. O volume de tecido mole do corneto inferior após a cirurgia foi de 76,9% no grupo de grande intrusão, um pouco menor no grupo de moderada intrusão e menor ainda no grupo de intrusão leve, e praticamente zero, 98,8% de manutenção do volume naqueles que foram submetidos somente à osteotomia sagital de mandíbula, que era o grupo controle, 14 pacientes. Então, nós observamos, quanto maior a intrusão, maior a redução do tecido mole do corneto nasal. E isso favorece o fluxo aéreo no paciente no pós-operatório. Os casos de elevação elevada foram examinados em relação ao movimento de pitch da maxila, horário e anti-horário, e o volume de tecido mole do corneto inferior diminuiu significativamente mais no movimento anti-horário em comparação com o sentido horário. Então, quando fazia isso, o corneto diminuía mais, mas não havia alteração significativa entre a região anterior e posterior do corneto, né? Concluindo, a presença ou ausência de contato entre os cornetos nasais e a base da cavidade nasal foi significativamente maior, 21 de 31 casos no grupo de grande intrusão. Isso nos diz que, se você não quiser ter problema de obstrução, normalmente talvez seja prudente fazer sim a turbinectomia em todos os pacientes com mais de 4 milímetros de intrusão. Uma pesquisa subjetiva com os pacientes a respeito da presença de sinais de obstrução da cavidade nasal demonstrou que não houve percepção de bloqueio da passagem de ar em suas rotinas. Então, apesar de os estudos mostrarem esse contato do palato com o corneto nasal, o paciente não referia essa sensação. Concluindo, o volume dos cornetos inferiores diminui com a quantidade de intrusão, a obstrução do fluxo de ar persiste em partes dos casos, mesmo com a diminuição do volume dos cornetos inferiores, o que nos reforça a necessidade de turbinectomia, e se a intrusão da região do assoalho nasal na região dos primeiros molares maxilares for superior a 4 milímetros, é prudente considerar a turbinectomia. Essa aqui é a paciente que eu fiz com o Nelson, né, que ele fez a turbinectomia. Eu fiz ortognática e ele fez todo o procedimento nasal. Também, ó, paciente típica, né? Classe 2, com excesso vertical de maxila, uma certa atresia de maxila, respiradora bucal, cefaleia crônica, e aí o movimento também anti-horário com intrusão expressiva da maxila. Mais uma paciente que refere grande melhora da respiração, lembrando que nós fizemos todos os procedimentos adicionais de septoplastia e turbinectomia associada a LEFOR 1. O pré e pós-operatório dela, mesmo no movimento de anti-horário, que seria nesse último trabalho, se eu fizesse esse movimento sem a turbinectomia, possivelmente ela teria uma redução maior, mas como ele disse, nos movimentos anti-horários, a obstrução permanece com maior facilidade. Essa é a paciente do sangramento posterior, também após a acordada anestesia. Ela também, mesmo caso, intrusão significativa de maxila,
avanço de mandíbula. Como os casos são muito parecidos, aí fica difícil você quantificar. Está relatando melhora pelo procedimento nasal somente ou também pelo avanço de mandíbula, mentoplastia com abertura de via aérea em orofaringe também. O mesmo tipo de movimento. Nesse mesmo estudo, o mesmo grupo de japoneses em Tóquio, eles pegaram aquele mesmo estudo anterior e compararam em 51 pacientes a osteotomia Lefort 1 com a osteotomia sagital de mandíbula. As mesmas condições de TC um mês antes e um ano após a cirurgia. A intrusão de maxila foi sempre superior a 4 milímetros e foram excluídos pacientes com movimentos anteriores de 2 milímetros de maxila, que isso favoreceria a liberação do espaço na nasofaringe. E exclusão dos pacientes submetidos a turbinectomia, recontorno de base nasal ou osteotomia Horseshoe-shaped. Então, não mexeu em nada no nariz. Nada, absolutamente nada. Foi só uma intrusão de 4 milímetros e o nariz puro. E aqui eles separam a imagem da concha pelo Proplen, né? Os meninos do Marugatti hoje usam o Proplen, então nós podemos fazer isso no dia a dia. Ele separou a concha e o corneto, né? O volume deles. Então, o objetivo do trabalho é avaliar se o tamanho da concha nasal dos pacientes submetidos à intrusão iria variar. Avaliar o contato do assoalho nasal com o corneto inferior no pós-operatório e avaliação da mudança de volume na passagem nasal inferior de ar no pré e pós-operatório. O volume ósseo médio do corneto inferior foi de 402 milímetros nos pacientes, 402,5. Os pacientes foram divididos em 2 grupos, em relação ao volume ósseo da concha nasal. Concha nasal grande e concha nasal pequena. E o volume de passagem de ar foi feito por essa medida aqui, ó. Cela, espinha nasal posterior, espinha nasal anterior e a ponta do osso próprio do nariz, rínion. E essa região aqui, dentro dessa região aqui, é o volume, trapézio, obrigado, Stênio. É o volume que eles consideram de passagem de ar, onde tem a passagem de ar, né? Aí o resultado do estudo é um pouco controverso, né? Eles consideravam o contato da turbina inferior com o assoalho, o teto com o palato duro, um contato maior ou igual a 5 milímetros. Se fosse menos que isso, considerava como se não tivesse contato e passagem livre de ar. Resultados: taxa de obstrução da passagem nasal inferior pós-operatória. 34 dos 47 lados dos pacientes com conchas grandes e 22 dos 55 lados, 40%, com conchas pequenas. Então, concha grande sem abordagem associada significa maior probabilidade de obstrução. Nós vamos tirar a concha? Já tirei alguns pedacinhos de concha, né? Conchas muito grandes, que aí vem junto na turbinectomia. Mas como nós vamos ver no final nas complicações, é um procedimento que tem que tomar mais cuidado, porque as complicações podem advir dessa maior agressividade. Alteração do volume dos cornetos inferiores. Não houve alterações significativas entre concha grande e pequena em relação ao tecido mole. E o volume de ar na via aérea nasal inferior também não houve alteração significativa. Então, apesar dele falar que a taxa de obstrução de passagem nasal inferior pós-operatória foi maior nos pacientes com concha grande, quando se avaliou o volume de ar que passava, não se observou alteração. Então, é um contrassenso quando você raciocina, mas quando junta com o trabalho anterior dele, que os pacientes não referiam a sensação de obstrução, você chega numa conclusão de que talvez esse contato não seja tão relevante quanto parece na imagem radiográfica ou tomográfica. O volume da concha permanece inalterado após a cirurgia e o reposicionamento superior da maxila com rotação horária causou maior obstrução da passagem de ar na porção nasal inferior. Mas quando a gente fala em horária, você fica, puta,
como que eu vou pensar? Rotação horária, então liberou. Não, você está intruindo tudo e a região posterior, que é a região mais complicada para retirada da turbina, com essa intrusão maior, que é o movimento que eu fiz naquela primeira paciente, ela é mais suscetível a uma obstrução. Mais uma paciente, essa aqui operada lá em Itu, também uma grande rotação e avanço, e melhora considerável no que diz respeito à respiração, ao fluxo de ar. Inclusive, esses pacientes, eles referem o seguinte: eu sinto o ar passar agora pelo nariz, essa percepção. Mesmo eu tirando parte do corneto nasal inferior, eles continuam tendo essa percepção de passagem, de aumento do fluxo do ar, mas com percepção de passagem do ar. A via aérea da Alice. Outro paciente, esse aqui é um paciente de Porto Velho, classe 2 severa. E também, aí tem o fator confusional, né? Esse alinhamento pescoço, melhora da região da orofaringe. Como é que eu vou falar que é melhora só por causa da turbinectomia e septoplastia? Não dá para falar. E aqui outra paciente que não é um avanço de maxila, mas também que tinha obstrução nasal importante, queixa de obstrução, mas não era uma paciente classe 2 típica com excesso vertical de maxila. Ela fugia desse padrão, mas também fiz a turbinectomia com melhora também do quadro respiratório. Uma paciente classe 3 em que houve um pequeno recuo da mandíbula, e aí sim eu posso falar nessa aqui, que eu piorei um pouco a via aérea da orofaringe dela, né, orofaringe e hipofaringe, mas melhorei na região nasal. E ela refere melhora do quadro clínico geral da respiração. E aqui o que deixa a gente satisfeito, né? O paciente mandando foto depois, esse relacionamento mais próximo, satisfeito com o resultado da cirurgia. Bom, as opções cirúrgicas, então, baseado em todos esses artigos, é a turbinectomia unilateral ou bilateral, que ainda é minha preferência, baseado em tudo que eu vi. Tem que tomar cuidado com as complicações. A osteotomia Rossi-Schuh também, ela pode ser uma opção. Eu confesso que nunca realizei. Cabe estudar mais e talvez realizar, porque, como eu disse, não passa de uma segmentação da maxila, então não vejo maiores riscos. Eu não sei se o resultado é bom em virtude da espessura da mucosa palatina, que vai levar esse palato para cima também. O recontorno da abertura piriforme e assoalho do nariz, que são limitados em relação à quantidade que você pode realizar isso. Bom, as principais complicações. Eu tive um caso no Mário Gatti, uma paciente Stephanie. Quem está aqui, os residentes, não acompanhou. Mas ela tinha um excesso de maxila tão gigantesco, que eu já fiz sim essa Rossi-Schuh sem saber. Porque a gente foi na época do Lorenzo, do Alain, do Odinei. Foi tanta broca para regularizar o assoalho e o assoalho do nariz, que eu cheguei na mucosa. Ela ficou sem palato, ficou só a ferradura e só tecido mole. Ela não tem palato duro mais, né? É claro que eu peguei só na região mais central da abóbada ali do palato, mas não tinha como intruir se não tirasse praticamente tudo. E evoluiu super bem, né? Só que as manifestações dessa baita intrusão, né, o nariz alargou um pouquinho, né, algumas consequências disso. Mas o paciente está bem hoje. Bom, as complicações. Disfunção da cavidade nasal, né? A turbina tem sua função, né? Tudo que eu falei no começo sobre a anatomia, se você tira a turbina o corneto nasal inferior, o paciente perde essa função, e muitas vezes com complicações seríssimas. Uma delas é a rinite atrófica, né? Que antigamente se fazia muita turbinectomia radical, né? Tirava tecido mole, concha nasal, e aí o paciente evoluía com um quadro de síndrome do nariz vazio. Ele perde essa percepção. Não passa, doutor, não passa. E está passando, mas ele não sente. E isso é extremamente incômodo, né? É uma queixa, difícil resolução, tem que fazer uma cirurgia para fechamento, né, da cavidade nasal e a mucosa poder ter de novo essa percepção de que o ar tem um fluxo ali. Então, se o ar não turbilhona, o
paciente não sente. E a rinite atrófica pode vir também associada a um quadro que eu acho que o Steno deve lembrar, que era o terror da época que a gente fazia residência, que é ozena, esse nome, a ozena. Vai ficar com sensação de nariz fétido, fazendo crostas, né, esverdeadas, muitas vezes acompanhado de dor, a síndrome do nariz vazio, infecção no local, e não está explicado ainda o que de fato pode ocorrer, porque é um fato que pode ocorrer também após traumas e outras situações. Infecções bacterianas, virais, é menos comum. A causa principal é cirúrgica. E hoje em dia eu acho que se vê menos, né? Não tem tanto quadro de ozena, porque tem mais parcimônia na remoção desse corneto. A hemorragia trans e pós-operatória e a formação de sinéquias nasais, principalmente quando não se coloca aquele splint que se usa, o otorrino usa, para separar esse tecido por os dias iniciais, para não haver esse colabamento de uma das estruturas e que haja, que uma cole na outra de fato, né? Bom, ozena é uma doença nasal crônica com mecanismo etiopatológico ainda desconhecido, caracterizado por atrofia osteomucosa progressiva sem ulceração, crostas amarelas esverdeadas, sensação de obstrução nasal porque não tem a percepção do fluxo de ar e fetidez intensa. E essa fetidez é o que mais chama atenção. O paciente com cheiro, não que ele sente esse cheiro o tempo todo. A rinite atrófica secundária pode ser decorrente de cirurgia nasal, tornando-se cada vez mais comum como consequência de turbinectomia total, manifestando-se principalmente com sensação de obstrução nasal e dor intranasal durante a inspiração. Sabe aquele nariz seco que vem em agosto com queimada? Eu acho que deve ser isso muito piorado, né? E aqui eu peguei eu estava vendo uns vídeos no YouTube de complicações de otorrino e um relato de paciente. Eu fiz o desvio do septo e o médico retirou as defesas do meu nariz, retirou os cornetos. Agora, com quase 13 anos após a cirurgia, exposição total, nenhuma lavagem, mexidrate me ajudam mais, já acostumei com antibióticos e anti-inflamatórios. Vários desconfortos terríveis. Estou no HC de São Paulo à espera de consulta. Não ouvem as queixas. Cirurgia indicada com nem previsão de data ainda. Dores horríveis, ardência, queimação na face, nariz, garganta e boca. Ou ressecamento anormal. Estou afetado fisicamente. E aí entra a frase primum non nocere. Primeiro, não faço mal, né? Não prejudique. Isso é desde Hipócrates. Então, quando nós formos fazer a turbinectomia, em virtude, se ela estiver indicada de alguma forma no procedimento, que faça dentro das técnicas tradicionais, com parcimônia, remoção basicamente de tecido mole, tentar não mexer em concha, sempre que possível. Conchas grandes, remover também pedaços pequenos, porque nem sempre o que nós imaginamos após a intrusão, como nós vimos no outro trabalho, vai ser tão relevante para o paciente em relação a sensação de obstrução ou causar uma doença mesmo, né? Uma sinusite crônica, uma rinite, após a cirurgia otorrinática. Então, a minha opinião, após pouco que eu estudei isso, é que possivelmente eu vou continuar fazendo a turbinectomia. O trabalho do Posnick, ele dá um embasamento para que nós possamos fazer isso, e quem sabe em um outro caso tentar essa osteotomia em forma de ferradura, mas não sei. Eu acho que a turbinectomia é menos agressiva do que. A forma de ferradura nos facilita em relação a um fator, que é o sangramento. Ela vai sangrar menos, porque a gente está preservando a palatina descendente. A turbinectomia pode sangrar mais no pós-operatório. Eu gostaria de mostrar aqui um vídeo que o Luiz fez para os auditores, pode falar, né? Para os auditores, para que não fiquem enganchando as cirurgias dele. Aqui é uma demonstração de uma cirurgia endoscópica nasal. Cirurgia feita por dentro da cavidade nasal. Olá, aqui é uma demonstração de uma cirurgia endoscópica nasal. Cirurgia feita por dentro da cavidade nasal através de câmeras, onde a gente vai conseguir acessar estruturas nobres,
locais muito estreitos, espaços onde tem proximidade com áreas nobres como grandes artérias, como o cérebro, locais próximos de cavidade bucal, e aí a gente consegue ver também posteriormente os cornetos nasais, né, a presença aí próxima das estruturas de cavidade oral. Também é possível ver aí uma vascularização muito nobre, onde você tem grandes vasos permeando toda a cavidade nasal. Aqui demonstrando uma turbinectomia, onde eu, com a ajuda de uma tesoura, vou retirando parcialmente essa concha nasal, né? E é possível ver nesse vídeo que a gente consegue remover a concha nasal inferior, porém aquela parte da cauda da concha, onde fica ali muito próximo da coana, muitas vezes não é possível com a tesoura, porque posteriormente a gente tem ali uma estrutura chamada tuba auditiva. Então é muito importante o uso desse equipamento que chama shaver, lâmina de shaver, onde ele vai remover essa estrutura, onde tem vasos muito próximos, é possível já verificar um sangramento desses vasos, e onde a gente consegue, de maneira muito eficaz e muito assertiva, remover o tecido hiperplasiado, sem remover o tecido normal, né, sem lesionar outras estruturas, que vasos ou que a tuba auditiva. Então aqui dá para ver perfeitamente como um vaso ele é rompido durante a retirada da cauda. Para isso é importante que eu tenha esse equipamento. Esse é um aspirador cautério, ele é uma ponta que cauteriza e ao mesmo tempo aspira. Pela presença do sangramento e por ser uma região muito posterior, é impossível que eu consiga cauterizar esse tecido sem esse equipamento, porque o sangramento ele enche a cavidade e também a fumaça da cauterização também impede que eu consiga visualizar adequadamente as estruturas. Então aqui dá para ver direitinho eu cauterizando toda a extensão de concha e principalmente a cauda da concha, que é onde mais sangra. É possível ver aqui que eu consigo aspirar e aí sim eu tenho finalizado essa turbinectomia do lado esquerdo, né? Então eu vou mostrar aqui também do lado direito, é possível ver que é a mesma coisa, né? Aqui finalizando a cauterização, para garantir que esse paciente não vá sangrar no pós-operatório. Agora vamos para o lado direito. É possível ver também, mesma coisa, turbinectomia, tá? Então eu corto a concha, tá? Lembrando que sempre quando você corta a concha, na sua grande maioria fica ali uma caudinha. Essa cauda, antigamente, quando os procedimentos não eram endoscópicos, era o maior responsável por recidiva. A gente pega hoje muitos casos operados antes da endoscópica, que a gente tem que retirar essa bolinha lá no fundo, que é o que está obstruindo o paciente. Então, de novo, é importante demais esse aparelho, a lâmina de shaver, e aqui mais uma vez mostrando o sangramento de uma artéria mais calibrosa. É um sangramento arterial, né, de média, de médio sangramento, mas que se você não cauterizar, ele não vai parar, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter esse equipamento, que é o aspirador cautério, aqui eu lavando com soro, para poder enxergar melhor, e de novo cauterizando a região nobre. Olha como eu chego com a câmera lá no fundo, muito próximo da tuba auditiva, né, e venho cauterizando delicadamente toda a extensão da concha que eu removi, tá? Podendo sim dessa maneira ter uma hemostasia adequada, né? Fora que quando a gente vai trabalhar em teto de fossa nasal, a gente tem as artérias etimoidais, que são artérias que vêm das artérias oftálmicas, que por sua vez vêm da artéria carótida interna. Nesse caso aí da cauda da concha inferior, a gente está cauterizando aqui o ramo da artéria nasal lateral posterior ou da artéria esfenopalatina, que é uma artéria que ela vem da maxilar, que por sua vez vem da carótida externa. Então a fossa nasal é rica em vascularização e por isso é muito importante que na segurança de um procedimento eu tenha esses equipamentos à minha mão. Muito obrigado. Bom,
Só lembrando que nós fizemos também uma turbinectomia lá do Fabrício também, e é diferente. O otorrino fazendo é outra, é uma delicadeza muito maior, trauma menor. Então, se a gente pudesse estar sempre junto, não dá, né? Mas se pudesse, certamente eu preferiria estar junto com o Luiz, com o Nelson, porque a cirurgia fica mais bonita. Apesar da gente ver ali, aprender um pouco, mas é uma abordagem diferente. E se complicar, a gente já está, né? Já está junto para poder tratar depois. Uma sinéquia, uma obstrução de ósseo, alguma coisa assim, já tem o otorrino incorporado na equipe. Gostaria de agradecer ao Mike, que pegou os trabalhos científicos para mim, são todos muito atuais, 2023, e a gente não tem esse acesso, e ele conseguiu, lá através da USP Bauru, pegar os artigos para que pudesse acrescentar algo. Obrigado, viu, Mike? Fica a sugestão aí para o seu TCC, quem sabe, né? Assunto bem interessante. Luiz, obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo. Queria agradecer aí a presença do Calado, de todos vocês. É importante aqui as considerações do Calado a respeito desse procedimento. Eu também aprendi bastante.